você deixou sua Bíblia aberta, talvez na minha Bíblia, só na outra folha já está o texto que nós vamos ler, que é de Marcos também, só que no capítulo 5, é o capítulo seguinte. Marcos, capítulo de número 5, nós vemos a continuidade. Jesus acalma a tempestade, chega ao lugar dos Gerazenos ou dos Gadarenos, liberta o Gadareno e volta, atravessa o mar de novo e encontra uma multidão de pessoas ali. Você já achou Marcos 5? Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, então ele voltou para onde estava, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Pula agora para o versículo 35 e 36. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui nessa hora, Deus, e a tua palavra foi lida, Pai, e nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações pela tua palavra nesta hora, que caia por terra, Deus, toda e qualquer, como falava aqui, né, toda tempestade interior, toda agitação em nossos corações, ó Deus, que no nome de Jesus isso dê lugar à paz, Senhor, isso dê lugar à tranquilidade, para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, e que a tua palavra fale aos nossos corações, que seja aplicada na realidade de vida de cada um, Deus. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo espírito contrário, repreendemos toda ação maligna, que todo mal não só seja repreendido, mas que saia deste lugar. Ele não tem vez aqui, o império das trevas não tem vez aqui, porque aqui quem reina é Jesus. Nós estamos no reino de Deus. Então que toda a ação do império das trevas seja repreendida, seja paralisada e caia por terra em nome de Jesus. E que a tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade e produza frutos em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nós vemos então mais um dos momentos, dos milagres que Jesus fez durante o seu ministério aqui na terra. Jesus, ele tinha acabado de vencer uma legião de demônios no capítulo 5. Ele havia acabado de vencer uma legião de demônios que estava assolando, estava destruindo, estava maltratando, vamos colocar assim, a vida de um homem. A vida de um homem que a gente não sabe nem o nome dele, é chamado apenas de Gadareno. Então Jesus ali tinha acabado de ter uma grande vitória sobre o império das trevas. E ele agora estava para ter também uma grande vitória sobre o maior inimigo que nós seres humanos temos. Qual é o nosso maior inimigo? É o diabo? Não. A Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então Jesus, ele tinha acabado de vencer o império das trevas. E estava para vencer um outro inimigo nosso, que era a morte. E nós vemos aqui nesse texto a vida de um homem, queridos, um pai de família. E ele não era um homem qualquer, ele era um homem que tinha uma representatividade naquela localidade. Ele era um homem que ele era o chefe da sinagoga, ele era aquele que liderava o culto. Se fôssemos trazer para os nossos dias, ele era o pastor, ele era o líder espiritual daquela localidade. E que ele, sendo um líder espiritual, ele foi até Jesus numa expectativa de uma solução. Ele foi até Jesus numa expectativa, numa esperança de que Jesus poderia fazer algo por ele.
E eu queria chamar sua atenção porque existe um outro personagem bíblico, que a Bíblia também cita o nome dele, que também era um mestre, que também era um sábio, que também era alguém de importância, e que também foi buscar a Jesus. Mas ele não quis se identificar com Jesus, ele foi buscar Jesus à noite. O nome dele era Nicodemos, isso está em João capítulo 3, depois você pode ler em casa. Nicodemos também era um mestre, Nicodemos também era alguém de importância, fazia parte até do Sinédrio. Mas ele foi à noite porque ele não queria que ele fosse reconhecido indo buscar Jesus. Nós vemos já nesse homem, Jairo, que ele foi a Jesus, ele não se importou que tinha uma multidão. Ele não se importou que alguém iria vê-lo junto de Jesus. Ele não se importou que alguém iria vê-lo buscando a Jesus, já que na religião dele, na espiritualidade dele, na forma como ele via o Evangelho, na forma como ele via Deus e a religião, não trouxe solução. Mas ele viu que Jesus tinha um milagre para fazer na vida dele ainda. E isso o levou a buscar a Jesus. Então aqui a gente já aprende algo. Não tem situação que eu viva que eu não possa buscar a Jesus e encontrar nele uma solução. Amém? Amém? Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei quais as circunstâncias que te afligem. Mas se eu buscar a Jesus, se você buscar a Jesus, em Cristo há uma saída, em Cristo há uma solução, em Cristo há algo ainda a se resolver nessa situação que a gente enfrenta. Diga amém. E é isso que esse homem me ensina. E ele não permitiu que o histórico dele o impedisse de chegar até Jesus. Porque dentro da visão, da percepção, da religião e da cultura daquele tempo, Jairo era mais importante do que Jesus. Porque Jairo era o líder, era o chefe da sinagoga. O texto nos dá a entender que eles estão em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus estabeleceu a base do seu ministério. Então, se a Bíblia sempre diz que Jesus frequentava a sinagoga, será que Jesus conhecia Jairo? Muito provavelmente. Será que Jesus já foi alguma vez na sinagoga em que Jairo era o presidente e dirigia a reunião lá? Muito provavelmente. Então, Jairo, sendo o líder da religião na época, se prostrar diante de Jesus era algo extraordinário. Porque o judeu ele não se prostra diante de ninguém à toa. Se ele se prostrou diante de Jesus, é porque ele reconhecia em Cristo algo diferente. Ele reconhecia em Cristo, ele viu em Cristo a divindade de Jesus. E ele reconheceu, então eu posso ser até o líder da sinagoga, mas aqui está aquele que é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Aqui está aquele que pode mudar destinos. Aqui está aquele que pode mudar circunstâncias. Aqui está aquele que eu reúno as pessoas para adorar. É ele que eu estou adorando, é ele que eu estou bendizendo, é ele que nós estamos louvando, é dele que as profecias falam. E por isso ele chega e se prostra diante de Jesus, mesmo diante de uma multidão. E falando de, hoje é o nosso culto missionário, falando de culto missionário, a gente pode perguntar isso. Às vezes a gente fala tanto, né, dos missionários que são perseguidos. Ah, lá em não sei aonde os missionários são perseguidos. Ah, lá os missionários morrem pela sua fé. Mas deixa eu perguntar aqui para nós, para o nosso canteiro aqui, para o nosso quintal. Será que eu tenho vergonha de ser identificado com Cristo no meio da multidão? Será que eu tenho vergonha de ser identificado com Cristo no meio da minha faculdade? No meio do meu trabalho, as pessoas que ali estão? Será que ali eu sou um cristão fervoroso? Ou as pessoas olham para mim? Quem é você? Quem sou eu no meio da multidão? Jairo aqui, reconhecendo que Jesus era o Senhor, ele se prostrou diante de Jesus no meio da frente de todos.
E aqui deixa eu falar algo para você não pensar que eu sou um super crente. O pastor está falando, ele é super crente. Não sou super crente não, meu irmão. Eu me lembro, quando eu me converti, eu tenho a Bíblia, ela está lá guardada. Foi uma Bíblia que minha mãe me deu, colocou uma dedicatória lá, foi a primeira Bíblia que eu li. Então eu guardo ela com todo carinho, tem as marcações lá, anotações. Era bem menor do que essa aqui. Era uma Bíblia bem menor do que essa. Mais fina e menor também em tamanho. Quando eu vinha para a igreja, eu me converti, não nasci no Evangelho. Eu pegava a Bíblia, como era menorzinha, eu botava debaixo do braço assim, que é para ninguém ver que eu estava indo para a igreja levando a Bíblia. Não deixava de levar, eu trazia a Bíblia, mas eu não queria que ninguém visse. Deus estava trabalhando na minha vida, ainda está, né? Graças a Deus. Então, às vezes, não é só você que passa por isso, eu também passo. Nós temos um medo de ser identificados com Jesus. Que as pessoas olhem para nós e vejam que a gente é crente. Que as pessoas olhem para nós e vejam que nós servimos a Jesus. Jairo não se preocupou com isso, queridos. Jairo, ele se prostrou diante de Jesus, na frente de toda a multidão, mesmo ele tendo, vamos dizer assim, uma influência naquela sociedade da época, um nome naquela sociedade, mas ainda assim ele se prostrou. E uma outra coisa que a gente aprende com esse texto é que Jairo, ele se prostrou aos pés de Jesus e pediu com insistência. Isso aqui, queridos, é algo que também me chama muito a atenção. Porque quando um filho pede ao pai com insistência, vamos dizer assim, é o menor pedindo ao maior. É aquele que precisa mais pedindo daquele que tem para dar. Agora, Jairo, ele era alguém de importância. Então ele estava acostumado a ele dar às pessoas, a ele ser buscado para dar orientações. Ele, como chefe da sinagoga, ele que era buscado para ensinar a Bíblia, para dar orientações. E essas pessoas que são acostumadas assim, dificilmente você vê essas pessoas insistirem em alguma coisa. Você vê aí as grandes autoridades, elas insistem em alguma coisa ao pedir a outros. É muito difícil, querido. Normalmente ele pede uma vez só. Se você não fizer, a gente está vendo isso aí, sanções e mais sanções, porque foi pedido uma coisa, não foi feito, então toma sanção. Pessoas de autoridade, que eles não têm vamos dizer assim, essa facilidade de insistir. E Jairo aqui, ele insistiu em buscar a Jesus para ter a solução dele. E eu queria perguntar aqui, você é uma pessoa persistente ou desistente? Tem alguns que estão falando persistente. Tem alguns que riram. Eu não sei se... Tem alguns que não tiveram nem força para falar. Acho que esses são desistentes, que não conseguiram nem falar porque já desistiram. Mas a verdade é que para alcançar diversas coisas na vida, é necessário persistência. Se você não se torna uma pessoa fazendo alguma coisa bem, se você não persiste. Se você não persistir em treinar, você nunca vai fazer algo bem. Eu me lembro de uma entrevista que foi feita ao considerado o maior violinista do mundo. Ele era considerado o cara que tocava o violino melhor em todo o mundo. Aí o repórter perguntou a ele: o que você faz? Ele: eu treino 8 horas por dia. Aí o repórter achou estranho, porque ele já fazia isso há muitos anos. Mas você já é o melhor, você ainda treina? Ele: é claro. Você ainda ensaia? É claro. Porque você não pode perder a prática. Se você não treina, se você não faz, se você não executa, se você não exercita,
você perde a prática, você perde a mão daquilo que você faz. Aqui então, Jairo me dá uma grande lição, porque ele pediu e ele insistiu, mesmo diante da multidão. Você é persistente ou você é desistente? Vou perguntar mais uma vez. Hoje nós vivemos numa sociedade de muitos desistentes, queridos. E a gente está sendo treinado para ser desistente. Quem aqui alguém manda um áudio para você de 2 minutos, você já ouve na velocidade 2. Porque você não tem paciência de esperar 2 minutos para a pessoa falar o que ela quer falar. A gente vai assistir uma mensagem na internet, a gente assiste mensagens que são cortes de mensagem. São trechos da mensagem do pastor, do pregador. Porque a gente não tem paciência de sentar e escutar a mensagem inteira. A gente desiste. E isso está sendo incutido em nossos corações. Mas só que para você fazer coisas na vida, para você se formar, você tem que fazer um curso. E tem que persistir no curso que você está fazendo. Para você fazer uma carreira profissional, você tem que iniciar essa carreira e persistir nessa carreira. Para você fazer um trabalho na igreja, você tem que iniciar um trabalho e persistir naquele trabalho. A gente quer começar e já ter tudo. Não, meu irmão, às vezes, irmão Gil falava hoje na aula da escola bíblica dominical, lembrando de um texto bíblico que diz que nós não devemos desprezar os humildes começos. Então tem que começar e tem que perseverar e persistir até ver os frutos daquilo que eu estou fazendo. Então hoje nós vivemos um tempo que ninguém quer persistir e insistir em nada. Ainda mais em oração. Mas nós precisamos, queridos, para alcançar os milagres de Deus, para vermos as soluções que Deus ainda tem para nós e para os nossos problemas, diga amém. Eu preciso buscar ao Senhor e preciso insistir e persistir até ver um milagre acontecer, diga amém. Então Jairo aqui me dá uma grande lição, queridos. Ele insistiu, ele persistiu em buscar ao Senhor. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto e que eu também quero compartilhar com você é a oração de Jairo. Jairo faz uma oração aqui, no versículo 23 ainda: minha filhinha está morrendo. Jairo não fez rodeios, queridos. Jairo não inventou a roda. Jairo teve coragem de falar exatamente o que estava acontecendo. E isso é uma lição para nós também. Porque muitos de nós, diante das aflições que a gente passa, a gente não fala com Jesus a verdade. A gente é como aquele paralítico do tanque. Querem ser curados? Jesus perguntou, João 5. Qual foi a resposta do paralítico? Cadê os irmãos que leem a Bíblia? Qual foi a resposta do paralítico? Não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Aí eu te pergunto, foi essa a pergunta de Jesus? Jesus não perguntou por que ele estava ali. Jesus não perguntou se tinha alguém para botar ele no tanque ou não tinha. Jesus perguntou o quê? Você quer ser curado? E aqui Jairo ele me dá uma grande lição, porque ele falou com Jesus e foi sincero e foi no ponto que ele precisava. Senhor, a minha filha está morrendo. Faça alguma coisa. Já impõe as mãos, sei lá, mas faça alguma coisa nela. Então nessa noite, o que é que te aflige, meu irmão? Nessa noite, o que é que te aflige, minha irmã? Nessa noite, o que é que te faz buscar a Jesus hoje para viver um milagre? Não faça rodeios. Não invente. Não tente ficar dando desculpas ou desconversar daquilo que Jesus está falando com você nessa noite. Ele está dizendo, eu estou aqui para fazer um milagre. Eu estou aqui para mudar a circunstância. Eu estou aqui para mudar essa história. Mas fale para mim o que você está sentindo. Fale para mim aonde você precisa do milagre. Fale para mim sem rodeios, sem invenções. Mas fale e aponte aonde você quer que eu trabalhe. E eu vou fazer maravilhas através da sua vida e na sua vida, mas fale comigo. Aleluia. Amém, meu irmão?
Amém, minha irmã? Jairo foi sincero com o Senhor. E a Bíblia fala que Jesus foi com ele. E eu quero também dizer essa palavra para você. Jesus vai contigo. Jesus está contigo. Ele vai contigo para enfrentar essa situação. Diga amém. A menina estava dentro de casa e Jesus foi até a casa de Jairo para ajudar Jairo a enfrentar aquela situação. E você também veio aqui buscar Jesus. E amanhã você vai iniciar sua semana, vai enfrentar seus desafios, vai ter que enfrentar o chefe, vai ter que enfrentar o boleto que vai estar batendo já na conta. E Jesus está dizendo para mim, para você, você veio aqui me buscar hoje e eu vou contigo para enfrentar o teu desafio que está lá fora. Eu vou contigo para te dar vitória sobre a situação que te amedronta lá fora. Eu vou contigo, meu filho, minha filha, para te abençoar e mudar as circunstâncias. Diga amém. Amém. E aí acontece, né, um evento aqui em que uma mulher, a mulher do fluxo hemorrágico, se intromete no meio ali. E ela recebe também um milagre da parte de Deus. E olhando para isso, ao demorar Jesus no atendimento àquela mulher, chega uma notícia que diz, versículo 35 que nós lemos: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Nós vemos aqui, queridos, se Jesus não tivesse parado para atender aquela mulher do fluxo de sangue, será que ele teria chegado a tempo antes da morte da menina? Talvez. Mas eu vejo aqui uma ação proposital de Jesus. Jesus não faz nada sem propósito. Obrigado pelo seu aleluia, obrigado pelo seu amém. Isso aí. Jesus não faz nada sem propósito. Então eu quero dizer para você, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Jesus tem um propósito pelo qual você está passando por essas coisas. Talvez você ainda não esteja entendendo, mas Jesus sabe o que está fazendo na sua vida e na minha vida. Ele sabe o que Ele está permitindo. Ele sabe o porquê está permitindo talvez aquilo que você fez e está demorando a chegar. Jesus sabe porque está permitindo essas coisas e Ele tem um propósito com isso. Diga amém. Eu sei que é difícil falar amém nessa hora. Ah, meu Deus, a coisa está demorando, vou falar amém. Eu sei que é difícil, mas há um propósito de Jesus com isso. Na minha visão, um dos propósitos que Jesus permitiu foi de Jairo ter a experiência de um milagre. Ele mesmo ver um milagre. Talvez, muito provavelmente, ele ouviu pessoas testemunhando de milagres. Ele ouviu que Jesus tinha feito milagres. Mas provavelmente ele não tinha visto cara a cara. E vamos ser sinceros, queridos. Uma coisa é alguém te contar um testemunho. Outra coisa é você ver cara a cara um testemunho de um milagre acontecer. Então, Jesus permitiu aquela demora. Jesus permitiu demorar a chegar e a menina morrer, porque ele queria que Jairo tivesse a própria experiência com o Senhor. E aqui eu quero dizer isso para você. Um dos propósitos que às vezes Deus permite certas demoras na nossa vida, não é à toa que isso está acontecendo, meu irmão. É Deus permitindo você ter experiência. É Deus permitindo fortalecer a sua fé ou aumentar a sua fé. É Deus permitindo você até ter fé. Talvez já não tinha fé nenhuma e ao ver o milagre acontecendo, ele passou a ter fé. É Deus permitindo você aprender a lidar com as situações e dificuldades da vida e não perder a calma. Então, nessa noite, eu vim aqui com uma palavra de Deus para você. Aleluia. Deus pode até estar permitindo algumas demoras, mas olha como você está mais forte, olha como você está mais crente, olha como você conhece mais a Deus através desse tempo de espera. Então não é à toa. Jesus sabe o que está fazendo na sua vida. Ele
pode estar até operando um milagre em outro, mas Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Ele trabalha na minha vida, trabalha na sua vida, trabalha na vida de todos nós ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Então Ele fez um milagre na mulher, mas também estava trabalhando na fé e na perseverança de Jairo. Então, meu irmão, fica firme na sua fé em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo na sua e na minha vida. Diga amém. Mas uma segunda coisa que eu entendo que Jesus demorou aqui e permitiu aquilo acontecer, eu já estava dando um spoiler no início da mensagem. Jesus havia vencido o império das trevas. Havia vencido uma legião de demônios. A gente suspeita que eram 6.000 demônios, mas a gente não sabe quantos eram, mas uma multidão de demônios, o império das trevas que estava sobre a vida daquele homem, e Jesus triunfou sobre todos eles. E agora Jesus precisava triunfar sobre um outro adversário, que era a morte. Então Jesus permitiu aquilo acontecer para que mostrasse que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele tem autoridade sobre o império das trevas. Diga glória a Deus. Não tem demônio que possa resistir ao poder do Senhor Jesus. Vai glorificando aí, não tem demônio. O império das trevas não pode impedir a ação de Jesus. Todos eles têm que se submeter no nome e na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor sobre o inferno, Ele é o Senhor sobre toda a criação e sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor. Diga glória a Deus. E Ele venceu a morte. Aplauda o Senhor. Ele venceu a morte também. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. A morte não pôde prevalecer contra a vida dele. E ele quis mostrar isso tanto para aqueles que estão ali, como estão hoje aqui reunidos na igreja do Catete. Ei, eu venci o mundo. Eu venci o império das trevas. E eu venci a morte também. A morte não vai prevalecer sobre as nossas vidas, porque Jesus venceu ela. Amém, meu irmão? Então Jesus permitiu aquilo ali para Ele mostrar o senhorio dele, não só sobre a natureza, como aconteceu no texto que lemos lá da tempestade no Mar da Galileia. Ele quis mostrar que Ele triunfou sobre o império das trevas. Não há nome que possa se comparar ao nome de Jesus. Não há ninguém que possa se comparar a Ele. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Ele é Deus. Mas Ele queria também mostrar a sua autoridade, o seu senhorio sobre a morte. Mostrando que Ele é a vida. E a vida prevalece sobre a morte. Diga mais um glória a Deus aí, por favor. Então, nas nossas vidas, Jesus tem um propósito. Talvez você possa estar achando, e está demorando, e não está acontecendo. E Jesus às vezes está permitindo para que o nome dele seja glorificado nessa situação. Porque curar uma pessoa é diferente de ressuscitar uma pessoa. E ele queria mostrar que ele poderia não só curar, mas ele poderia trazer vida aonde estava morto. Talvez hoje vocês tenham situações que pensem, e morreu, e acabou, e a morte alcançou. E Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que a morte tenha tocado, ainda que a morte tenha agido, eu posso trazer vida novamente àquilo que morreu. Então creia, meu irmão. Jesus tem um propósito em tudo que está fazendo nas nossas vidas. Diga amém se você está me entendendo. E aqui Jairo enfrentou um grande desafio que às vezes a gente enfrenta. Ele estava com Jesus. Jesus estava com ele. Mas as coisas pioraram. Às vezes, estando com Jesus, as coisas pioram. Os irmãos ficaram com medo de responder. Piora ou não piora? Piora, meu irmão. Às vezes a gente tem a falsa ilusão de que está com Jesus, e Jesus está com a gente, vai dar tudo certo. Às vezes a gente sendo fiel, obedecendo, insistindo,
as coisas pioram. No caso aqui, a menina morreu. E aí deixa eu perguntar a você, mexer com você um pouquinho. Quando as coisas pioram, qual é a nossa tendência? Tendência humana: desanimar. Vocês foram bem brandos, graças a Deus. Mas vamos falar uma palavra mais pesada: desistir, abandonar, largar de mão. E foi até o conselho que Jairo recebeu. Foi o conselho que a mulher de Jó deu para ele. Por que você continua fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. As coisas pioraram, Jó. Desiste de tudo, larga Deus. E quantos de nós, às vezes, por situações até menos graves, vamos colocar assim, somos tentados a largar tudo e desistir de Deus? Às vezes situações menores, não é nem a morte de um filho, não é nem uma situação grave. Às vezes situações menores, nós somos tentados a desistir de tudo e largar a Jesus, porque as coisas pioraram. E aí é um teste de fé para nós. E me chama a atenção que Jairo, embora ele fosse um religioso e conhecesse o Antigo Testamento, mas ele não era, vamos dizer assim, um crente de longa data de Jesus. Mas ele permaneceu ao lado de Jesus, mesmo quando as coisas pioraram. Ele permaneceu ao lado de Jesus, mesmo quando as coisas não tiveram o resultado imediato que ele esperava. E aqui eu quero encorajar você a fazer como Jairo fez. Talvez hoje, alguma situação da sua vida esteja até piorando. Jesus está com você. Diga amém. Amém. Você está com Jesus. Diga graças a Deus também. Então, em primeiro lugar, não posso me sentir culpado. Eu estou com Jesus, Jesus está comigo, e às vezes as coisas ruins acontecem. Acontece. Às vezes eu estou buscando a Jesus para ter uma solução. E exatamente naquela coisa que eu estou buscando a Jesus para ter solução, a coisa piora. Às vezes acontece. E a palavra de Jesus para mim e para você é: não saia do lado de Jesus por nada, porque Ele já está indo contigo ao encontro do seu problema para fazer um milagre. Então não saia do lado de Jesus, porque Ele não vai sair do seu lado, Ele não vai te abandonar. Ele pode estar até operando um milagre na vida da mulher com o fluxo de sangue, mas Ele está com o olho na mulher para operar um milagre, mas está com o olho em Jairo para levá-lo para viver a sua vitória. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, não saia do lado de Jesus. Você pode estar vendo alguns milagres acontecendo na vida de outras pessoas, mas o Senhor não tirou os olhos de você. Ele não perdeu o objetivo de ir na sua casa. Ele não perdeu o foco de fazer o que precisa ser feito na sua vida. Então não saia do lado de Jesus por nada, porque o teu milagre já está pronto. Diga amém. Amém, meu irmão. Versículo 36, que foi onde a gente leu também, diz, né, que Jesus ouviu aquilo que foi falado, mas não levou em conta tais palavras. Jesus sabe o que tem falado a seu respeito. Jesus sabe as notícias que vêm. Jesus sabe do diagnóstico que falaram. Jesus sabe da sentença que lhe disseram: acabou, não tem mais jeito. Ele conhece essas coisas. Mas ele vai e traz ele não deu ouvidos a isso, né? E ele traz uma outra palavra em cima daquilo que foi falado. Ele disse para Jairo: não tenha medo. Apenas creia. Apenas tenha fé. No livro de Lucas, que trata desse mesmo milagre, ele ainda acrescenta: não tenha medo, creia, a sua filha será salva. Então, nessa noite, há um conflito de vozes. Uma voz diz para você: desiste, larga tudo, nada vai mudar, nada vai acontecer, é em vão você estar aqui buscando o mestre.
mas a voz do Mestre, a voz daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, a voz daquele que diz que um dia todos ouvirão a sua voz, e aqueles que ouvirem ressuscitarão, a voz daquele que disse haja luz e houve luz, a voz daquele que tudo que fala acontece, porque há poder e autoridade nas suas palavras. Ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo, mas tenha fé em mim, diz o Senhor, que ainda faço milagres, que ainda estou vivo, que ainda faço maravilhas e tenho poder para vencer até a morte na sua vida. Diga amém. E aí então eu pergunto, aqui voz nós daremos ouvidos? A voz dos que dizem, já morreu, acabou, não tem mais jeito? Ou vamos ouvir a voz daquele que está dizendo para nós, não tenha medo, apenas creia. Eu ainda estou aqui, diz o Senhor. Eu ainda estou do seu lado, diz o Senhor. Eu ainda estou de caminho contigo para a tua casa para fazer um milagre lá. A quem nós daremos ouvidos? É uma pergunta que nós temos que responder, não para mim, mas cada um de nós precisa responder para Deus e para si mesmo. Se nós lembrarmos lá do Éden, quantas vezes Deus falou com Adão e Eva? Isso não tem como enumerar, não foi contado ali os dias, mas Deus falou diversas vezes com Adão e Eva. E de repente surge uma serpente. E a serpente começa a falar com a mulher. E embora eles tenham ouvido diversas vezes Deus falar com eles, a serpente falou, a Bíblia dá a entender que uma vez só, e eles acreditaram. Deram ouvidos à conversa da serpente, queridos. E aquilo os levou a um momento de grande aflição na vida deles. Nessa noite, não dê ouvidos à conversa da serpente, meu irmão. Não dê ouvidos a conversas de você sair do lado de Jesus. Ainda que coisas piorem. Talvez hoje não tenha piorado, mas pode ser que algum dia você enfrente lutas e desafios na sua vida. Não saia do lado de Jesus por nada. Continue ao lado dele, porque é ele que tem palavras de vida eterna e é ele que tem milagres para a sua vida. Diga amém. E a gente sabe como termina a história. Jairo escolheu ficar ao lado de Jesus e Jesus ao lado dele. E então Jesus vai para a casa de Jairo e chega ali, ele dá uma palavra para a filha de Jairo e ela é ressurreta. Ou seja, aquela situação teve um final feliz. Aquela situação teve uma solução da parte de Jesus. Aquela situação que Jairo esperava, talvez um milagre só de cura, ele recebeu a cura e recebeu muito mais do que ele esperava, porque Jesus, ele é assim, ele abençoa as nossas vidas, e quando ele resolve abençoar, ele abençoa mesmo. E eu quero trazer essa palavra para você também. Ele vai abençoar a sua vida. Talvez você chegando aqui pedindo só uma coisa, Jesus vai fazer até além daquilo que você está pedindo ou buscando, porque ele é Deus nas nossas vidas. Diga amém e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Para terminar, tem uma palavra aqui que eu queria trazer para você. Jesus falou para Jairo, não tenha medo, creia. Mas Jesus falou algo também para aquela menina. Ele disse para ela, né, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Eu queria trazer essa palavra para você também, meu irmão. A menina estava morta, mas Jesus deu uma palavra para ela, se levanta. Quem está morto aqui, diga glória a Deus. Graças a Deus todo mundo está vivo. Então, se para a menina que estava morta, Jesus disse se levanta e ela se levantou, eu e você que estamos vivos podemos nos levantar também. E quando eu falo levantar, não falo só você levantar da cadeira.
Isso é lógico. Mas levante-se, levante seu ânimo. Levante a sua esperança. Levante-se, meu irmão, volte a viver. Levante-se, meu irmão, volte a lutar. Seja lá o que você esteja enfrentando que te fez se prostrar, a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é: se levanta. Amém. Sai dessa prostração. Amém. Sai desse desânimo. Ah, pastor, mas por quê? Porque você está falando. Não é porque eu estou falando, não. É porque Jesus está falando. Amém. Saia disso aí, porque eu falo mandar você se levantar. É muito fácil. Eu não tenho como mudar a sua vida, mas quem está ordenando você e a mim a nos levantarmos é Jesus. E Ele está dizendo: se levante porque eu posso mudar essa situação. Se levante porque eu posso te restituir o que você perdeu. Se levante porque eu posso te dar uma nova qualidade de vida. Você não tem como viver aquilo que você viveu há 30 anos atrás, mas eu posso fazer algo novo na sua vida e te fazer feliz hoje, talvez até mais feliz do que você foi há 30 anos atrás, porque eu sou contigo. Mas sai dessa prostração. Sai, no caso dela, que ela estava até num caixão. Sai desse caixão, sai desse esquife, sai aí desse lugar de morte e vem para a vida. Se levante, porque eu ainda tenho uma vida inteira pela frente para abençoar você. Então se levanta nessa noite, meu irmão. Se levanta nessa noite, minha irmã. Receba a vida, que a morte que está tentando aí prevalecer na sua vida, que caia por terra. Todo espírito de morte, todo espírito de desistência, que isso caia por terra nas nossas vidas, em nome de Jesus. E levante a sua mão aí e receba a vida, receba o poder da ressurreição de Jesus operando na sua vida. Sinta a mão de Jesus segurando na tua mão e te levantando, meu irmão, te levantando, minha irmã, para você viver algo especial de Deus na sua vida. E se você crê, diga amém e aplauda o Senhor mais uma vez. Se levante aí do seu lugar, agora literalmente mesmo, coloque de pé. A Bíblia fala que, Atos capítulo 3, quando Pedro e João encontraram aquele paralítico sentado na porta do templo, eles olharam para o paralítico e disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E a Bíblia fala que Pedro estendeu a mão para o paralítico e o ajudou a se levantar. Você pode estender a mão para essa pessoa e dizer: meu irmão, se precisar de ajuda, eu te ajudo a levantar, meu irmão. Vou te levantar, meu irmão. Diga para ele: vou te levantar, meu irmão. Vou te levantar, minha irmã. Amém? Feche seus olhos. Estamos aqui nessa noite, Pai. Noite de milagres, noite de bênçãos. E eu te peço, Pai, que o Senhor, em primeiro lugar, venha fortalecer a fé do meu irmão, a fé da minha irmã. Se eu perguntar aqui, todos nós temos desafios, Senhor, porque isso faz parte da vida. Se eu perguntar aqui, todos nós temos Jesus, mas às vezes nos falta a fé, Pai. A fé de que milagres acontecem. Às vezes, diante das circunstâncias, eu vou ser sincero aqui, às vezes o nosso medo é maior do que a nossa fé. Que foi o que Jesus falou para aqueles discípulos no mar da Galileia, lá no meio da tempestade. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Ou seja, o medo estava maior do que a fé. Então fortalece, Deus, a fé do meu irmão, fortalece a fé da minha irmã. Nos ajude, Deus, a permanecer diante do Senhor, mesmo quando as coisas demoram a acontecer, mesmo quando as coisas pioram. Que nessa noite, Pai, seja uma noite que o Senhor levante aquele que está caído, aquele que está prostrado, ainda que esteja morto, Pai, morto espiritualmente. A tua voz, ela é poderosa para trazer vida, e que ela traga vida aos nossos corações, à nossa vida espiritual nessa noite. Que caia por terra todo espírito contrário, que caia por terra toda voz contrária, que caia por terra toda voz demoníaca, toda voz de desânimo, toda voz, Pai, que tenta nos impedir de alcançar os milagres que o Senhor tem para nós. Que caia por terra, Pai. Em nome de Jesus. E que os milagres que o Senhor tem para fazer na vida do meu irmão, da minha irmã, na minha vida, como tem sido pregado aqui, Senhor, tem sido ensinado aqui, que esse mês seria um mês dos impossíveis. Que impossíveis aconteçam na vida do meu irmão, da minha irmã, na minha vida. Em nome de Jesus.
Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Eu quero ainda fazer mais uma oração. Tem alguém que está aqui nessa noite nos visitando e você quer entregar sua vida a Jesus? Você não é evangélico, ou talvez você se afastou e você quer entregar sua vida a Jesus hoje. Se você quer fazer assim, levante sua mão, eu quero orar por você. Se você não é evangélico,